Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, igreja. Me chamo Eduardo Prado, sou servo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pregador Eduardo Prado. Estou aqui juntamente com meu irmão de sangue, irmão em Cristo, Rogério Prado, a sua família, sua esposa Suzy e suas filhas Stephanie e Eduardo. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está nos concedendo de estarmos juntos, reunidos aqui nesta festa linda e santa, porque é uma festa aí sob a direção das crianças, das quais pertence o reino dos céus. Palavras de Jesus Cristo. Quero também agradecer a Deus pela vida da diaconisa Edicleia Ferreira. Somos conhecidos na rede social e ela tem sido uma ponte também para nos levar até a liderança da igreja. Igreja Batista Livre Renovada. Amém? É isso? Então que Deus abençoe a diaconisa Edicleia Ferreira e ao pastor Wilson e sua esposa pastora Gildete, que deram crédito à indicação da diaconisa Edicleia e concordaram de aceitar e permitir a nossa presença aqui. Estou muito feliz, de coração mesmo. Estou me sentindo em casa. Eu vejo aqui a Assembleia dos Santos, né? Agora vamos ficar todos de pé em reverência à palavra de Deus. Só lembrando aos pequeninos que a partir desse momento, a partir desse momento, silêncio. Nós vamos ouvir o Espírito Santo falar através da sua palavra, usando o seu humilde servo. Abra o Santo Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 9, versículo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. E aí, se tiver alguém ao seu lado sem a Bíblia, sem o Evangelho, você encosta e divida a leitura. Amém, igreja? Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, está escrito: preste atenção, abre os ouvidos e preste atenção. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem e não uma criança. Depois nós vamos chegar nas crianças. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Agora eu vou repetir e a igreja de igual modo. Eu vou reler e a igreja repete. E Jesus, vamos melhorar. E Jesus, passando adiante, dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Quem aqui nessa noite quer seguir o nosso Mestre Jesus? Vamos orar então mais uma vez? Pai Santo, Pai Justo, mais uma vez a Tua palavra vai ser pregada nesse santo púlpito. Conforme o Senhor prometeu ao Teu servo naquela visão da noite, que sonhou com nós dois, ensinando e pregando a Tua palavra. Então venha com o Teu espírito de sabedoria,
venha com o teu espírito de revelação e abra-nos a porta da tua palavra e revela-nos os segredos do teu reino, para que Jesus Cristo, o nosso mestre, o nosso Salvador, seja revelado para a tua igreja nessa noite, para a tua glória, Pai. E a igreja diz: amém, Jesus. Agora se assente, ó, em silêncio, porque nós vamos falar do mestre dos mestres, Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que por onde passa, ao olhar para homens e mulheres, ele abre a sua boca e diz: segue-me. E se o homem, a mulher, ouvindo esse convite, voluntariamente quiser segui-lo, os tais então farão isso. Igreja do Senhor, Jesus, o Filho de Deus, é sobre ele que nós vamos falar nessa noite. Este nome dado pelo céu já mostrava quem ele é e para o que ele veio a este mundo, para o que ele veio fazer. Fazer a obra do Pai e consumá-la na cruz do Calvário. Este foi o nome que o Filho de Deus recebeu do céu: Jesus. E o porquê desse nome? Porque se nós formos, igreja, para a língua original, em hebraico, Jesus é chamado de Yeshua. E aqui no Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 1, nós vamos descobrir do porquê que Jesus recebeu esse nome. Pois aqui no capítulo 1 de Mateus, no versículo 21, o anjo, um anjo de Deus, um mensageiro, ele aparece para José em sonho e vai dizer para José qual será o nome que deverá ser dado ao Filho de Deus. No versículo 21 nós lemos: e ela, o anjo está falando sobre Maria, a mãe de Jesus, e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E qual é o significado do nome Jesus? Deus Salvador. Esse é o significado do nome do Filho de Deus, Deus Salvador. E o anjo vai explicar em seguida qual será a salvação realizada por ele. O anjo diz: porás nele o nome de Jesus, e explica em seguida o porquê desse nome. Porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Então Jesus, que quer dizer Deus Salvador, Jesus ele está sendo enviado ao mundo pelo Pai para salvar não somente o seu povo, o povo de Israel, mas a todo homem e toda mulher da face da terra dos seus pecados. Esta é a missão de Jesus: salvar a humanidade, salvar o homem e a mulher dos seus pecados, que estão condenando os tais à morte eterna. Porque está escrito, igreja, que o homem que pecar, a mulher que pecar, este morrerá. Porque o salário do pecado é a morte. E Deus precisava fazer alguma coisa, porque Ele não criou o homem, Ele não criou a mulher com este propósito de perdê-los para a morte. Não somente a morte física, mas o pior de tudo, o dano da segunda morte,
a morte eterna, distante, longe, por toda a eternidade, de Deus, o Pai, e detalhe, atormentados no lago de fogo e enxofre. Jesus, então, ele é enviado à terra e ele vem fazer jus ao seu nome, atender a sua missão, ao seu chamado, que é salvar a raça humana dos seus pecados e iniquidades. E foi exatamente isso que ele começou a fazer no início, igreja, do seu ministério público, aos 30 anos de idade. Jesus, ele nasce, passa a sua infância e chega até os 30 anos de idade no anonimato, no oculto. Todos quanto olhavam para o menino Jesus, o adolescente Jesus e agora o homem Jesus, já com seus quase 30 anos, todos olham para ele e vê apenas mais um mortal, apenas mais um homem, mais um pecador. É isso que as pessoas veem no filho de Maria, no filho adotivo de José Carpinteiro, porque eles não sabem que este Jesus Nazareno, na verdade, é o Filho de Deus. E ele fica até os 30 anos, sem operar nenhum milagre, sem realizar nenhum sinal, nenhum prodígio, nenhuma maravilha. Jesus, ele se depara com pessoas endemoniadas e não vai fazer nada. Ele se depara com pessoas cadeirantes, acamadas, enfermas, endemoniadas, cegas, surdas, mudas, mas Jesus sabe que não pode realizar nenhum milagre ainda, porque ele ainda está na terra apenas como Jesus, homem, filho de Maria, filho de José. Ele ainda não se revelou ao mundo como o Messias, ungido por Deus o Pai, com o propósito, com a missão de curar, libertar e salvar o homem e a mulher dos seus pecados. Até que Jesus ouve, aos 30 anos, que João Batista, seu primo, está nas ribanceiras do Rio Jordão, batizando homens e mulheres. Crianças ainda não aparecem em cena. Quando Jesus ouve que o profeta João Batista está pregando e dizendo para todo Israel e para os gentios que também estão ouvindo ali nas ribanceiras do Rio Jordão, João Batista começa a pregar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está chegando o Messias. Ele já está entre nós. E João vai batizando os candidatos das águas. João vai mergulhando homens e mulheres nas águas do batismo. Batismo de arrependimento. Jesus então vai de encontro a João Batista e é por ele batizado também aos 30 anos de idade. Quando Jesus desce nas águas do batismo, desce o Jesus, homem, filho de Maria, filho de José Carpinteiro. Mas quando Jesus sai das águas, os céus se abrem e o Pai felicíssimo, ao ver o seu filho dando início à sua obra redentora, salvífica, o Pai então abre a boca e diz: esse é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo. O Espírito Santo desce sobre Jesus. É aí onde Jesus se revela ao mundo como Messias, o Salvador. O Espírito Santo o conduz agora ao deserto para ser tentado pelo diabo. E após 40 dias, sem comer e sem beber, porque no deserto não tinha água, e Jesus não levou balde de água para lá também não.
Jesus foi apenas com o Espírito Santo, que o guiou até o deserto. E no final dos 40 dias, ele vence o tentador, e então ele volta para o convívio dos homens e das mulheres, para dar início ao seu ministério público, para começar a realizar sinais, prodígios e maravilhas, porque agora Jesus, ele está se revelando como o Mashiach, o Salvador, que salva o homem e a mulher dos seus pecados. É aí onde a gente lê no versículo 12 a seguir, de Mateus 4, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, é aqui que ele começa o seu ministério: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Como João Batista, que estava precedendo Jesus, com essa pregação, arrependei-vos, Jesus começa de igual modo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E para quem Jesus Cristo está pregando, igreja? Para homens e mulheres. Por onde ele passa, ele vai pregando o evangelho do reino de Deus. Aonde tem homens e mulheres assentados em pé, em povoados, nas cidades, Jesus vai de encontro a eles, os pecadores, para pregar o evangelho do reino de Deus e anunciar que é chegado esse reino e que cada homem, cada mulher deve se arrepender dos seus pecados. E se quiser herdar a vida eterna, deve se entregar a Jesus, o verdadeiro Salvador do mundo. Jesus, ele vai andando junto ao mar da Galileia, e à medida que ele vai vendo homens, ele vai fazendo o convite. Ele se depara com Simão Pedro e seu irmão André, que estão ali junto ao mar da Galileia, em Cafarnaum, lançando as suas redes, lavando as suas redes. E Jesus, vendo aqueles dois irmãos, ele lança o convite, não a crianças, mas homens. E Jesus então diz: vinde após mim, ou seja, segue-me. Jesus começa fazendo um convite, igreja, para homens e mulheres. Porque pensa comigo, se tem uma criança dessa, menor de idade, e o pregador Eduardo, que vocês não conheciam até então, passa aqui na porta da igreja e vira para uma criança dessa, inocente, e diz assim: segue-me. A igreja, a liderança, os adultos, sem me conhecer, sem saber quem é o pregador Eduardo, é um estranho até o momento, e diz para uma criança dessa, um inocente dessa: segue-me. Vocês adultos vão permitir, vão deixar que uma criança inocente dessa vai acompanhar um homem estranho? Sim ou não? Não. Uma criança dessa, de menor de idade, inocente, virar para o pai e a mãe e dizer: pai, mãe, eu quero casar, vocês vão deixar, sim ou não? Não, porque são crianças, estão na fase da inocência. Mas se o pregador Eduardo passar aqui e virar para o anjo da igreja, o pastor Wilson, e disser: segue-me, se ele quiser me seguir,
ele vai me seguir porque ele é adulto. Ele responde pela sua vida. É assim que o nosso meigo nazareno, o mestre dos mestres, fazia. Por onde ele passava, ele olhava para homens e mulheres e dizia: segue-me. Aí aquele homem, aquela mulher, tendo filhos, tendo crianças, decidindo seguir o mestre, levavam as crianças juntos. Mas nunca, em momento algum, nos evangelhos, você vai encontrar Jesus virando para uma criança pequena, menor de idade, dizendo: segue-me. Jesus não fez isso, porque Jesus veio salvar os pecadores. E quem são os pecadores? Os homens e as mulheres, que já estão vivendo no mundo dos adultos, de maneira consciente. As crianças estão na fase da inocência, elas não têm pecado próprio. Jesus afirmou que das tais pertence o reino dos céus. Elas estão na fase da inocência, mas vai chegar um momento que elas crescerão, deixarão a fase da inocência e entrarão no mundo triste, pecaminoso dos adultos. É aí onde elas conhecerão o pecado pela primeira vez e se tornarão escravas do pecado. E agora adultas, elas vão precisar do Salvador. E o Salvador que vim anunciar aqui nessa noite não é Pedro, Tiago nem João. Não é Maria, padroeiro nem padroeira. Não é pastor, não é padre, não é papa. O único Salvador da humanidade é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus, ele vai andando, igreja, lançando o convite a homens e mulheres. E ele, se deparando com Simão Pedro e seu irmão André, ele lança o convite: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, e não pescadores de crianças. Porque Jesus sabe que das tais pertence o reino dos céus. Elas estão garantidas. Quando Deus, o nosso Pai, o Criador, quer recolher uma criança, ele recolhe, ele não pede licença a ninguém. Se ele quiser recolher um adulto, ele não pede licença a ninguém, porque está escrito que minhas são todas as almas, tanto a alma do Pai como a alma do Filho. Então, quando Deus ele decide recolher um adulto, ele não pede licença a ninguém. E de igual modo uma criança. Qual é a diferença? É que quando ele recolhe uma criança que está na fase da inocência, vai direto para o paraíso, não para o limbo, como a Igreja Católica ensina de maneira errada, porque não existe limbo. Vai direto para o paraíso, porque está na fase da inocência. E o adulto? Se o adulto for um pecador arrependido, que já ouviu o Evangelho de Jesus, se arrependeu dos seus pecados e cumpriu a justiça de Deus, os anjos do Senhor vêm recolher a sua alma e o conduz direto ao paraíso, a encontrar com Abraão, Isaac, Jacó e todos os salvos, e principalmente com Jesus Cristo. Jesus então, ele lança o convite e eles decidem, esses homens adultos, Simão Pedro e André, decidem seguir Jesus. E Jesus continua o seu ministério público, curando, libertando e salvando os pecadores. No versículo 23 de Mateus 4, olha o que está escrito: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, que eram as igrejas da época, e pregando o evangelho do reino, e curando de todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Igreja, ou seja, isso aqui é uma trilogia. Isso aqui que Jesus está fazendo é uma sequência de 3 obras que estão em concordância.
Jesus, ele anda ensinando, pregando e curando. E ele faz isso porque ele sabe que os loucos, isto é, os pecadores, por causa do seu caminho de transgressão, ou seja, por causa dos seus pecados, é que são afligidos. Ou seja, a lei da semeadura. Se você semeia laranja, você vai colher laranja. Se você semeia pecado, você vai colher sofrimento. E Jesus sabe que é isso que está escrito no Salmo de número 107. Que os loucos, isto é, os pecadores, homens e mulheres, por causa do seu caminho de transgressão, de iniquidades, é que são afligidos com moléstias, enfermidades e até possessão demoníaca. O pecado abre as portas de legalidade para os homens e mulheres sofrerem. E Jesus sabe disso. E ele veio para desfazer todas as obras do diabo. Veja qual é a metodologia que o nosso mestre Jesus usa. Primeiro, ele ensina a igreja. Porque Jesus sabe que os pecadores precisam descobrir qual é a causa do seu sofrimento. Jesus, ele ensina primeiro, para que os homens e mulheres transgressores da lei de Deus descubram qual é a causa, a raiz de todo o seu sofrimento, de toda a opressão maligna. Ou seja, a raiz é o pecado. Então Jesus, ele quer ensinar essa verdade. O homem e a mulher precisa conhecer essa verdade. Em seguida, ele prega o evangelho do reino. Ele prega que o pecador, agora arrependido das suas transgressões, se quiser herdar a vida eterna e entrar no reino de Deus, precisa se arrepender das suas iniquidades, dos seus pecados. E como é que Jesus prova tudo isso? Perdoando e curando. Coisa que nenhum outro antes dele realizou. Ninguém antes abriu os olhos dos cegos. Ninguém antes de Jesus expulsou demônios. E Jesus começa pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E à medida que ele pregava, ele ia curando os enfermos, expulsando os demônios, provando com isso que ele sim é o Messias de Deus, o enviado por Deus para salvar o homem e a mulher dos seus pecados. E é isso que a gente vai confirmar aqui na leitura inicial, voltando um pouquinho antes, no capítulo 9 de Mateus. Porque Jesus prova que ele é o ungido do Pai, perdoando e curando. Porque o único que tem autoridade de perdoar pecados é Deus. Mas Jesus, não obstante de ser filho, o Filho unigênito do Pai, Jesus é um com o Pai e com o Espírito Santo. Por isso aqui no capítulo 9 de Mateus, Jesus entrando num barco, ele passa para outra margem e chega à sua cidade. E quando ele chega ali, a multidão traz um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, dos amigos que trouxeram o paralítico numa cama, Jesus então vai dizer ao paralítico: filho, olha, igreja, preste atenção, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. O que Jesus está ensinando aqui para todos? Que a causa da paralisia daquele homem,
que o colocou num leito, numa cama, foram os seus muitos pecados. Tem pecados de ordem natural que a medicina consegue resolver. Mas tem outras enfermidades que são de ordem espiritual que só Jesus pode resolver. Jesus resolve tanto uma como a outra. Mas aqui, nenhum médico da terra ia dar jeito no problema deste pecador. Porque tratava-se de pecados ocultos, igreja. E Jesus, que é Deus, Jesus que conhece a mente e o coração do homem, Ele que conhece a história do homem e da mulher, Ele que conhece o passado, o presente e o futuro, Jesus olhando para aquele paralítico, deitado numa cama, Jesus sabia que a causa da enfermidade, a raiz da enfermidade, eram os seus muitos pecados. Jesus, para curá-lo, primeiro Jesus vai cortar a raiz do mal lá embaixo. De que maneira? Perdoando primeiro. Perdoando primeiro, Jesus arranca o mal, que é o pecado, pela raiz, para em seguida curar. Quando ele diz: filho, tem bom ânimo, perdoados-te são os teus pecados, alguns dos escribas, ou seja, os mestres, os religiosos que ficavam seguindo o Senhor Jesus, começaram a razoar no coração, dizendo: por que ele está blasfemando? Quem perdoa pecados é Deus. Jesus, pois, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Viu a metodologia que Jesus usa? Para provar que Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ele prega o Evangelho do Reino, Ele chama o homem e a mulher ao arrependimento, convidando os tais a se render a seus pés e cumprir a justiça de Deus, isto é, a serem batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para então herdar a vida eterna, ainda estando aqui nesse mundo. É aí onde Jesus, dando continuidade ao seu ministério público, ele chega até um lugar onde tem uma alfândega, uma coleteria de impostos. E passando por ali, Jesus vê assentado na alfândega um homem e não uma criança. Outra vez, andando Jesus, ele se depara com mais um homem, assentado na alfândega, chamado Mateus. E Jesus então olha para Mateus assentado naquela alfândega e diz: segue-me. E ele, Mateus, levantando-se, o seguiu. Quando Jesus passa por aquela alfândega e vê assentado ali Mateus, o que é que Jesus vê, igreja? Jesus vê um presente de Deus assentado no lugar errado, fazendo a coisa errada com pessoas erradas, porque Mateus era um publicano, um coletor de impostos, e ele, não obstante de ser judeu,
era desprezado por toda a sociedade judaica. Porque ele era visto juntamente com todos os publicanos como cães públicos, como traidores da pátria de Israel, exploradores a serviço de Roma. Mas como o nome Mateus significa dom de Deus, isto é, presente de Deus, Jesus olha e vê que aquele presente de Deus, Mateus, está no lugar errado, fazendo a coisa errada com pessoas erradas. Mateus estava pecando contra a sua própria pátria, lesando a pátria, roubando Israel, cobrando além do que deveria cobrar, segundo as ordens de Roma. Jesus olha e vê que Mateus é um presente de Deus, e que em suas mãos ele será útil na sua obra nos dias que virão, para dar continuidade ao seu ministério, porque ele vai morrer pendurado no madeiro, vai ressuscitar e vai dar ordem aos seus discípulos para continuar a obra até chegar esses dias e até que ele volte para buscar a sua igreja. Jesus chama Mateus e ele, ao ouvir a voz do nosso meigo Nazareno, ele não pensa duas vezes. Ele sente algo diferente naquela voz. Ele levanta, renuncia toda a sua vida de pecado, ele deixa para trás todo o seu histórico de iniquidades, vira a página de rascunhos da sua vida e começa com Jesus Cristo, o nosso Salvador, uma nova história de um novo homem. Agora não um ladrão, mas também um pregador das boas novas de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. E aconteceu que, estando ele e Jesus em casa, sentando à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, porque ficaram sabendo que Mateus agora tinha se convertido. Você ficou sabendo? Mateus se converteu e está seguindo o tal de Jesus em Nazaré. Jesus, aquele que expulsa demônios? Sim. Aquele que abriu os olhos do cego? Sim. Aquele que ressuscitou o defunto? Sim. Mateus, o nosso amigo, agora passou para o outro lado e está tendo um banquete lá na casa dele. E aí os publicanos e pecadores vão atrás de Jesus. Porque o que a gente ouve dos pecadores aí que querem continuar na sua vida de iniquidade e tentar justificar a sua vida de pecado, eles dizem: mas os pecadores, as prostitutas, Jesus andava com eles. Negativo, igreja. Jesus não andava com prostitutas e pecadores. Jesus andava pregando, anunciando o reino de Deus. As prostitutas, os pecadores, os publicanos, todos ouvindo. Quando ouviam é que decidiam seguir Jesus e acompanhar Jesus. E quando decidiam acompanhar Jesus, Jesus dizia: quer me seguir? Negue-se a si mesmo, renuncie a sua vida de pecado, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então Jesus não andava com os pecadores. Os pecadores é que passavam a seguir Jesus, mas quando andavam com Jesus, não permanecia na mesma vida, porque é impossível, igreja, um pecador seguir Jesus de todo o coração e continuar na velha vida. Jesus transforma o tal e faz dele um filho de Deus, uma filha de Deus, para a glória de Deus, o nosso Pai. É aí onde os fariseus, outra vez, os fariseus também seguiam Jesus, mas para criticá-lo, para tentar apanhá-lo em alguma falta. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Quem é que precisa de médico? Pergunta Jesus para os fariseus. São as pessoas sadias?
São os sãos ou os doentes, os enfermos? Aí Jesus continua, ensinando os fariseus: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ou seja, igreja, assim como os sãos não necessitam de médico, as crianças, os inocentes que estão na fase da inocência, não necessitam de batismo nas águas, porque elas não têm do que se arrepender. Quem tem que se arrepender de alguma coisa são homens e mulheres pecadores conscientes. Assim como os sãos não precisam de médicos, mas os doentes, as crianças não necessitam de batismo nas águas. As crianças não necessitam da Santa Ceia, porque assim como o batismo nas águas, a Santa Ceia é para pecadores arrependidos, mas agora lavados e redimidos no sangue de Jesus, justificados no sangue de Jesus para herdar a vida eterna. É por isso que lá no livro de Atos, capítulo 8, e a gente vai finalizar o sermão, a mensagem, depois de Jesus morto, ressuscitado e assunto ao céu, os discípulos começam a se espalhar e a pregar o evangelho de Jesus. E Filipe, ele desce de Jerusalém até Samaria, e um reboliço santo começa a acontecer lá. Paralíticos são curados em nome de Jesus, cegos são curados em nome de Jesus. Filipe começa a pregar e o Espírito Santo começa a confirmar a pregação com sinais, prodígios e maravilhas. Aí no versículo 12 está escrito: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Viu aí, igreja? Filipe estava dando continuidade à obra do seu mestre, do nosso mestre Jesus. E quem eram batizados nas águas? Homens e mulheres, que ao ouvirem o evangelho de Jesus, convencidos pelo Espírito Santo, arrependidos, eram por Filipe batizados nas águas, não com gotinhas d'água na cabeça, mas mergulhados, submergidos nas águas do batismo. E pela fé, ao sair das águas, aqueles homens e mulheres saíam dali, nascidos de novo da água e do Espírito, filhos de Deus, prontos para dar início também à obra de Jesus Cristo, que continua até o dia de hoje. Fiquemos todos de pé.